E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nessa noite. E aqui estamos, Senhor, não somente para cumprir a agenda da igreja de realizar um culto num domingo à noite. Aqui estamos, Senhor, porque temos necessidade de ser alimentados pelo Senhor. Aqui estamos, Senhor, porque necessitamos ouvir a Tua voz, e ao ouvir a Tua voz, Senhor, sermos transformados, alimentados e direcionados nas nossas vidas. Diante de nós, ó Pai, há mais uma semana essa, ó Deus, que teremos alguns desafios, semana essa, ó Deus, que teremos algumas decisões a tomar, ó Pai, que farão toda a diferença para os próximos meses e anos da nossa vida. Deus, que essa palavra, ela não seja ouvida somente com os ouvidos naturais, mas que ela seja ouvida, Senhor, com os ouvidos espirituais, gerando, ó Pai, mudança, transformação, uma nova compreensão do que a Tua palavra, ó Pai, tem para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade para agir e operar nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Ao sentar, vira para esse irmão abençoado que está do seu lado e fala o tema dessa mensagem, que é um cortejo que terminou de forma diferente. O texto fala sobre o encontro de duas multidões. O texto fala de algo inusitado. O texto fala de uma multidão que sai com alegria, que sai feliz, seguindo o mestre que sempre cura, que sempre faz milagre, que sempre nos surpreende. E do outro lado vem uma multidão que está indo para um cortejo, uma multidão que está indo enterrar o único filho de uma mulher que era viúva e que tinha há pouco tempo perdido também o seu esposo. Esse é o cenário descrito em Lucas capítulo 7, do versículo 11 ao 17. Só que é necessário a gente entender também todo o contexto do livro de Lucas. Lucas faz parte de um compêndio do Novo Testamento chamado Evangelho. E há mais 3 livros que fazem parte desse grupo. Nós temos Mateus, Marcos, João, que também são evangelhos. E qual é a característica dos evangelhos? Os evangelhos, eles narram a vida de Jesus, a obra de Jesus, e falam sobre quem é Jesus. Todos os evangelhos, eles vão fazer uma narrativa da manjedoura até a cruz, entendendo que o sofrimento de Jesus, e às vezes a gente fala de sofrimento de Cristo, e a gente utiliza somente a cruz para falar sobre o sofrimento de Cristo. Mas na verdade Cristo já começa a sofrer quando chega aqui na terra, porque Cristo, ele não teve um bom berço, ele não teve um lugar aprazível na sua chegada. Diz a palavra do Senhor em Lucas, que quando Maria está perto de ter Jesus, eles estavam em um lugar onde não havia lugar para ele. E se improvisa uma manjedoura para que Jesus fosse colocado. Manjedoura, que é lugar onde se colocava a comida dos animais. Se retirou ali a comida dos animais, se forra um lençol e coloca Jesus ali. Jesus já chega no mundo sofrendo. Jesus, ele não se despede do mundo sofrendo por nós. Ele já chega sofrendo. Lucas vai declarar isso. Como foi a vida de Jesus, da manjedoura até a cruz. A gente chega no capítulo 7. O capítulo 7 vai falar sobre acolhimento. O capítulo 7 vai falar sobre um Cristo que se preocupa. Um Cristo que ele muda a agenda dele para ter um olhar de compaixão, de amor e de acolhimento. Em 2020, a nossa igreja, ela tem uma visão de fidelidade, de compromisso e de gratidão. Gratidão ao que Deus fez. Gratidão ao que Deus idealizou, projetou e realizou para as nossas vidas. Isso requer uma resposta de cada um de nós.
como que nós respondemos ao que Deus fez? Nós respondemos com compromisso e com fidelidade. Mas para isso é necessário entender que nós temos um exemplo a seguir. Esse exemplo a seguir é Jesus Cristo. Por isso que nessa noite eu vou falar sobre uma atitude de Jesus. Atitude que não pode somente ser conhecida. Atitude que não pode somente ser compreendida, mas atitude que precisa ser repetida no nosso dia a dia. Que precisa ser repetida nos nossos relacionamentos. Então, antes de começar propriamente dito pregar, é necessário que a gente entenda isso. O que Jesus fez, o que Ele realizou, não pode somente fazer parte do nosso conhecimento, não pode somente fazer parte da nossa teoria, da nossa filosofia de vida, mas precisa ser repetido no nosso dia a dia. E aqui a gente aprende algumas lições nesse trecho da palavra de Deus. O versículo 11 começa dizendo que em dia subsequente. Isso remete ao que aconteceu antes. Se você ler a parte antes aí, vai dizer que Jesus estava em Cafarnaum. E em Cafarnaum, Jesus ele cura um centurião. Um centurião que não era judeu. Ele não era alguém do povo. Ele era romano. Ele era alguém de fora. E ele aparece para Jesus e ele diz: Jesus, eu estou com um servo meu lá em casa doente, tem como o Senhor orar por ele? Tem como o Senhor fazer algo pela vida dele? E Jesus de pronto diz: tem sim, eu faço. E Jesus dá uma palavra para aquele centurião. E enquanto Jesus fala, o servo do centurião já é curado na sua casa. Só que ele estava em Cafarnaum. Aí o texto diz que no dia seguinte a isso, ele vai para Naim. Parece, se a gente não olha para a geografia bíblica, parece que Naim é aqui do lado. Parece que é como se a gente está aqui na igreja, a gente vai andando até o macro e chegou em Naim. Só que de Cafarnaum para Naim tinham 52 quilômetros. Aproximadamente 1 dia e meio de viagem, podendo chegar a 2 dias de viagem. Jesus acorda de manhã, depois disso, de ter curado o servo do centurião, e diz: a nossa próxima agenda é em Naim. Os discípulos olham para isso e diz: a gente vai para Naim. Se o Senhor está falando que é para ir para Naim, nós vamos. E Jesus começa aquela empreitada de 1 dia e meio de caminhada, 2 dias para chegar até Naim. O que eu quero chamar a sua atenção nesse primeiro ponto da mensagem é que os discípulos acordam de manhã e diz o texto que uma grande multidão estava atrás de Jesus. E a grande multidão, eles se levantam. Eles não tinham controle sobre a sua agenda. A agenda deles era seguir Jesus. A agenda deles era: nós vamos acordar quando Jesus acordar e nós vamos nos movimentar na vida por onde Jesus irá se movimentar também. Esse é o real significado de discípulo. Discípulo não é aquele que tem agenda própria. Discípulo é aquele que tem agenda totalmente condicionada ao seu mestre. É o seu mestre que conduz a sua agenda. É o seu mestre que determina e que direciona para onde você vai, como você vai e como você reage ao que acontece aonde você chega. Então, discípulo não é aquele que diz: eu tenho um mestre para resolver problemas. Discípulo é aquele que coloca a sua vida na mão do mestre e diz: é a sua agenda que determina a minha agenda. É a sua agenda que me diz para onde eu vou, como eu vou e o que eu faço. Os discípulos e aquela grande multidão começam a seguir a Jesus. E eles pensam: vai ser mais um dia. Fato é que viver com Jesus nunca era uma novidade. Viver com Jesus tinha dia que cegos eram curados, endemoniados recebiam libertação. Tinha dia que discípulo andava sobre o mar. Tinha dia que Jesus acalmava a tempestade. Nunca era a mesma coisa andar com Jesus. Então, por certos discípulos e aquela grande multidão acorda e eles dizem: a gente não sabe o que vai acontecer,
mas vamos seguir a Jesus e vamos viver o dia que Ele tem reservado para nós. Só que Jesus pensa de forma diferente. Não foi de forma aleatória que Jesus escolhe Naim para ir. Jesus escolhe Naim para ir porque Ele sabia que lá estaria acontecendo um cortejo. Que lá uma mulher viúva, que já tinha perdido o seu esposo, e tinha depositado no seu filho agora toda a esperança dela, porque ela já era viúva, e agora o recurso que ela poderia ter viria do seu único filho. E Jesus sabia, em Naim, há uma mulher que já perdeu o marido, e que agora perdeu o único filho. Eu vou para lá. E Jesus faz tudo no tempo certo, na hora certa. Você lembra que no início eu falei que de Cafarnaum para Naim tem 1 dia e meio a 2 dias de viagem. Jesus diz: nós temos que sair hoje daqui para chegar certinho na hora do cortejo. Se você olha o texto diz que quando Jesus está chegando com a sua comitiva, Ele dá de frente com o cortejo na porta de Naim. Jesus, Ele chega na hora certa, no momento certo, sem antecipar, sem atrasar. O movimento dele, a gente não entende. Os discípulos não sabiam por que estava indo para Naim. Aquela grande multidão não sabiam por que eles estavam indo para Naim. Mas Jesus sabia o porquê que ele estava indo para lá. Sabe, seguir a Jesus, querido, em muitos momentos, você não vai compreender tudo. Você vai seguir Jesus por quem Ele é, pelo caráter dEle, pelo que Ele já fez, pelo que Ele já operou, pelo que Ele já realizou. Jesus está andando e está indo para Naim, você não sabe a agenda completa, mas você diz: se Ele está indo, eu vou caminhando, eu vou seguindo, eu vou do lado dEle. Nós seguimos a Jesus, não pelo que Ele pode nos dar, não porque ontem foi extraordinário, mas nós seguimos a Jesus porque nós confiamos nele. Sabemos quem Ele é. Sabemos que Ele vai nos levar para um lugar seguro e que há um propósito no movimento dele. Jesus, Ele não se desloca de um lugar para o outro aleatoriamente, mas Ele se desloca com propósito, com objetivo e com algo certo. Pastor, o que o Senhor quer dizer nessa noite? Eu quero aplicar a sua vida, porque há momentos na nossa vida que algumas portas se abrem, mas há também alguns momentos na nossa vida que portas se fecham, e a gente fica se perguntando: Senhor, por que essa porta não continua aberta, Deus? Por que essa porta se fecha? E a gente fala, olhando somente para um momento. A gente é limitado, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós não sabemos como será daqui a meia hora na nossa vida. Nós pensamos, nós viemos para a igreja, arrumamos-nos, viemos, estamos aqui, a gente adora o Senhor, glorifica o nome do Senhor, louva em meio aos louvores, ouve uma palavra, ora, e a gente pensa: daqui a pouco estarei em casa, comerei uma pizza, vou dormir e amanhã estarei no meu trabalho. A gente pensa isso, mas quem pode garantir isso? Vivemos diante da imprevisibilidade. É imprevisível se amanhã a gente acorda. É imprevisível se todos nós chegaremos em casa hoje após do culto. Que isso, pastor, que pessimismo. Não chegaremos. Aqueles mais místicos batem até na madeira e diz: chegaremos sim, pastor. Queremos que todos oramos ao Senhor. Ao final do culto eu vou orar e vou dizer: Senhor, leva o teu povo debaixo da tua paz, acampa os seus anjos ao redor deles. Eu vou orar desse jeito. Mas orando, ainda assim estamos diante do imprevisível. Só o Senhor sabe. Só o Senhor sabe que todos nós chegaremos em casa e não teremos que trocar um pneu.
Deus te livre disso. Mas o que eu quero te dizer é que é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a meia hora, mas o Senhor sabe. O Senhor, Ele já tem as próximas meia hora da nossa vida em suas mãos. Ele já tem os próximos 10 anos da nossa vida em suas mãos. O Senhor já tem como será, se eu acolho a vontade de Deus ou se eu não acolho a vontade de Deus, como será? Então não há como debater e dizer com Jesus, não é o melhor lugar. A gente faz um exercício de conjecturar e dizer, e se um discípulo chegasse para Jesus e dissesse, Jesus, Naim é muito longe, são 52 quilômetros para chegar em Naim, Jesus, vamos ficar aqui para o Cafarnaum? Cafarnaum está tão bom. O Senhor, sabe o que o Senhor fez? O Senhor realizou a cura no servo do centurião e o Senhor nem foi lá. O Senhor orou daqui, de Cafarnaum, e ele foi curado lá. Vamos ficar aqui. Agora a gente descobriu algo, que o Senhor não precisa sair de Cafarnaum para o milagre acontecer. O milagre acontece com o Senhor aqui, é só uma palavra. Não precisa desse esforço. Não precisa andar 52 quilômetros, não precisa ficar andando pelo deserto. Vamos ficar só em Cafarnaum e mandando unção, mandando milagre, e o Senhor agindo. Um discípulo poderia ter proporcionado, sugestionado isso para Jesus. E aí Jesus teria que dizer, você não sabe o que eu estou indo fazer em Naim. Você não conhece o desdobrar dos meus projetos e dos meus sonhos. A você como discípulo, a você como aquele que me segue, cabe se submeter ao que eu quero fazer. Quando eles saem, eles começam a caminhar, e Jesus já sabia no coração dele, o milagre vai acontecer. Eu quero trazer ao teu coração, que talvez você já está orando por alguns milagres. Você está pedindo ao Senhor, Senhor, abre algumas portas em 2020 para a minha vida. Quanto tempo eu tenho orado, quanto tempo eu tenho clamado, quanto que eu tenho intercedido ao Senhor. O Senhor está dizendo, e eu digo sempre isso, há 3 formas que o Senhor faz. Tem momentos que quando a gente começa a orar, o Senhor diz, é agora, chegou o momento, é agora, toma a sua bênção. E a gente fica alegre, a gente fica feliz e toma posse da nossa bênção. Mas há um momento que Deus, Ele diz, espera, não é o momento ainda, aguarda, espera mais um pouco. E por quê nós esperamos? Porque nós sabemos quem é Deus, porque nós sabemos quem é o Senhor. Ele não é aquele que é imprevisível, Ele não está preso na imprevisibilidade da vida. Ele é aquele que conhece todas as coisas. Ele é aquele que tem todo o poder em suas mãos. Ele é aquele que nos espera no amanhã. Sabe, querido, o seu amanhã que você não sabe como é que vai ser, o Senhor já está te esperando lá no amanhã para te ensinar como você vai agir, como você vai reagir, como você vai se portar. O Senhor, talvez você pensa, pastor, amanhã eu estou com muito desafio, segunda-feira lá na empresa é desse jeito, é dessa maneira, e o Senhor está dizendo do alto do céu, você não sabe de nada, tem esses que você está pensando, e tem mais uns 3 que vai acontecer amanhã, mas eu sou o Senhor, que cuida da sua vida, que te dá estratégia, que te dá sabedoria, e que te faz passar bem por essa situação. O Salmo 23 vai nos dizer, no Salmo 23, versículo 4. A gente olha para o Salmo 23, a gente lembra do versículo 1 e a gente diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que no versículo 4, o salmista ele diz assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ainda assim, o Senhor estará comigo. Ele diz, mesmo não faltando nada, poderá haver um momento, um período, um ciclo da minha vida que eu esteja no vale da sombra da morte. O nosso Senhor, querido,
não está preso nas nossas categorias, na nossa categoria que olha para a dificuldade, que olha para a limitação, que olha e escolhe sempre o lugar de conforto e não o lugar de entrega, dedicação e compromisso. A nossa visão de 2020 é uma visão que requer sair da zona de conforto. Responder com fidelidade é sair da zona de conforto. Responder com fidelidade é dizer: Senhor, eu reconheço quem Tu és, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor já realizou, ainda que eu não esteja no meu melhor momento, ainda que eu não esteja com as melhores circunstâncias, mas eu respondo com fidelidade, continuando a caminhar e fazer a Tua obra nesse tempo. Outro fato, Jesus ele poderia dizer para os discípulos: olha, nós vamos para Naim, e hoje vocês vão ver algo que vocês nunca viram, porque esse foi o primeiro milagre de ressurreição. Jesus poderia fazer alarde no tempo que a gente vive hoje, onde que tudo faz propaganda, onde tudo vai para a rede social. Jesus ia dizer: hoje, vem na caravana de Jesus que vocês verão um grande milagre. Não, foi tudo quieto. Jesus foi caminhando com eles, e caminhando, eles presenciaram um milagre. O Senhor é aquele que faz, é aquele que realiza e que não faz alarde. Diante do imprevisível, é extremamente comum Deus agir, operar e realizar o querer dele. Da mesma forma que os discípulos e a grande multidão, eles saem esperando milagres, esperando mais ensinamento de Jesus, saiu uma outra multidão. A outra multidão, ela sai para o cortejo, e eles não saem também esperando muita coisa. Eles saem ali para o cortejo esperando: vamos agora enterrar esse garoto e chorar com essa viúva. Não tem mais o que fazer, porque agora acabou a esperança de vez dessa viúva. Agora é deixar ela aos cuidados dos sacerdotes, daqueles da sinagoga, para cuidar da vida dela. O encontro de duas multidões. Uma multidão que só crescia a esperança e a alegria, porque viver todos os dias com Jesus é ter um aumento de alegria e de esperança, porque você está vendo Jesus operando, Jesus realizando, Jesus fazendo, e isso vai aumentando a alegria, a esperança. Essa era a multidão que vinha com Jesus, e do outro lado vinha uma multidão que crescia o sofrimento, a dor e a desesperança. Vinha uma multidão que só chorava. E esse cenário é diferente no mundo que nós vivemos. Nós saímos desse culto aqui agora. Desse culto você vai sair cheio de alegria, esperança e ânimo, porque você sabe que você serve a um Deus que vai além do imprevisível, de um Deus que tem todo o poder, e Ele cuida da sua vida. Você sai daqui com essa certeza: Deus cuida de mim. Só que você encontra a partida com uma multidão que não tem mais esperança, com uma multidão que caminha em tristeza, sofrimento e em dor. Esse encontro acontece todos os dias. Esse encontro não aconteceu somente em Lucas 7, 11 a 17. Esse encontro acontece todos os dias. Aqueles que são dotados de esperança e aqueles que são dotados de dor, sofrimento, angústia e pessimismo. Mas sabe o que acontece com a gente? Nós estamos muito preocupados com as nossas agendas. Eu tenho a minha agenda profissional, eu tenho a minha agenda familiar, eu tenho a minha agenda para cumprir. Eu até percebo que alguém está com dor, que alguém está sofrendo, mas eu passo direto com a minha multidão de esperança, alegria e ânimo e vou embora.
e deixo aquele que está chorando, sofrendo e com dor ir para o seu cortejo. O texto vai dizer que Jesus faz totalmente diferente. O texto vai dizer, no versículo 13, Lucas capítulo 7, versículo 13, ele diz: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Jesus para a sua agenda. A agenda era chegar em Naim, pregar a palavra, curar os enfermos, anunciar o evangelho da vida. Só que ali havia alguém com dor, ali havia alguém sofrendo, e não dá para passar de largo quando alguém está sofrendo, quando alguém está com dor. É preciso parar a agenda da vida. Quantas vezes nós fizemos isso na nossa vida? De perceber alguém com dor, alguém sofrendo, e eu paro a agenda, e eu dou 10 minutos, 15 minutos do meu tempo, do meu dia, uma ligação. Às vezes não dá para você ir lá de corpo presente, você está com a pessoa, mas você sabe que ele está passando por uma luta, você sabe que ele está passando por uma angústia, você sabe que ele está a caminho de um cortejo. Tem pessoas que nós conhecemos que estão a caminho de um cortejo, está morrendo espiritualmente, está morrendo naquilo que era proposta de Deus para a sua vida. A gente percebe, só que a gente diz: há uma agenda prioritária na minha vida. Eu estou no momento da minha vida onde eu tenho que dar atenção à minha profissão, eu tenho que dar uma atenção maior à minha família. E eu não estou falando para abandonar, eu estou falando que é possível parar e dar uma atenção. E por que fazer isso, pastor? Porque quem é o nosso exemplo de vida fez isso. Jesus não é somente aquele que nos salva, Jesus não é somente aquele que paga o nosso preço na cruz do Calvário. Jesus é aquele que se torna o nosso exemplo de vida com a sua própria vida. E Jesus aqui, ele para a sua agenda e vai de encontro a alguém que está sofrendo. O evangelho pressupõe acolhimento àqueles que sofrem. O Senhor nos traz nessa noite a sua casa para isso, para restaurar tanto o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, mas restaurar o nosso relacionamento como família, de cuidar, de acolher. Ah, pastor, mas nós somos quase 2.000 membros. Como acolher todos? Como caminhar de perto com todos? Realmente é difícil, mas eu tenho certeza que você tem 5, 6, 10 mais próximos, que Deus está dizendo: acolha. Tenha um olhar mais cuidadoso, tenha mais um olhar de carinho. Você tem sido acolhido pelo Senhor nas suas horas de dificuldades e angústias? Eu creio que sim. Eu creio que Deus tem te acolhido, eu creio que Deus tem te amparado. Seja também o braço do Senhor na vida de alguém, porque foi isso que Jesus fez. Jesus estava ali com seus discípulos, com uma multidão, mas ele olha para aquela mulher com compaixão, com amor, e se inclina até ela. Mas eu quero te dizer essa noite também que não basta só acolher, não basta só ter um olhar de compaixão, porque há coisas que somente o Senhor pode fazer. Não é só o nosso abraço, não é só o nosso acolhimento, mas é apresentar o Senhor que pode mudar tudo na vida dessa pessoa. Porque chega num momento que nós somos limitados, que a gente conversa, que a gente fala, que a gente aconselha, mas só Jesus pode ressuscitar quem já morreu. E talvez você percebeu já que há alguns parentes, alguns amigos que morreram, alguns que estão a caminho da falência.
E quando eu estou pregando, você diz: era para fulano estar aqui, era para fulano ouvir essa palavra. Não, é você que precisa ouvir e levar para essa pessoa. É você que vai levar Jesus até ele, na sua comitiva, e vai dizer: Jesus, ressuscita, gera um milagre, faz essa pessoa voltar a viver para a glória do seu nome. É isso que Jesus ele faz. Diz o texto que Jesus ele vai de encontro ao esquife, ao caixão, e dentro da tradição judaica, era terminalmente proibido tocar em um caixão, porque eles se tornavam impuros. Eu lembro e brinco com a minha esposa até hoje quanto a isso, que até as pessoas, um pouquinho mais antigas, depois que chegava de um cemitério, não se entrava em casa com a roupa que foi para o cemitério, Quem tem essa prática? E depois, até mesmo como diácono e depois de ordenado, a gente vai ao cemitério, toda hora, Luiz? Estávamos domingo no cemitério fazendo uma cerimônia fúnebre. Eu lembro que todas as vezes minha mãe dizia: tira toda a roupa, joga direto no cesto, nem entra em casa com esse sapato. Com a ideia de estar sujo, com a ideia de estar trazendo impureza. E havia isso no imaginário judeu também: não posso tocar no caixão, porque aquilo ali vai trazer impureza para mim. Só que Jesus não pensa duas vezes. Jesus diz, o texto, que ele chega, toca, e ele fala: levanta-te. E na mesma hora, aquele rapaz se levanta, começa a conversar com Jesus, e aquele cenário é transformado. Há momentos que não basta somente o nosso acolhimento. Há momentos que é necessário dizer para essa pessoa: você precisa ser tocado novamente por Jesus. Há muito tempo que Jesus não toca na sua vida. Há muito tempo que Jesus não tem possibilidade de se aproximar de você. A todo culto ele está aqui, ele está próximo, ele quer tocar na sua vida, ele quer mudar o que precisa ser mudado dentro de você, mas não há oportunidade para tocar. Não tem como se aproximar, não tem como chegar, porque você vai criando algumas dificuldades para ele. Você não permite ser acolhido, você não se permite ser acolhido. E esse Jesus que está muito desejoso em tocar na sua vida, ele não pode, porque você impede, porque você diz que há algumas áreas da sua vida que podem ser tocadas, outras não. Jesus, até aqui o Senhor pode vir, daqui para lá deixa que eu organizo, deixa que eu conduzo, deixa que eu faço. E a gente deixa de viver o milagre, porque impede a chegada de Jesus. 2020 pode ser um ano do ressuscitar de sonhos do Senhor na sua vida. 2020 pode ser um ano onde tudo aquilo que você deixou de fazer, você vai voltar a fazer na obra de Deus. E Jesus ele está dizendo: eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero te usar, eu quero instrumentalizar o meu poder através da sua vida, mas me permita entrar novamente na sua vida. Jesus ele não mede esforços. Se for necessário andar 52 quilômetros para ressuscitar quem está morto, Jesus faz, ele já deu prova disso. Ele já deu prova que com ele não tem momento de descanso, mas ele é trabalho. E ele trabalha todo momento, todo instante em prol da minha vida e da sua vida. É ele que inspira os pastores dessa igreja para pregar. É ele que coloca sonhos no coração dos pastores dessa igreja, para que você se submeta, para que você viva o melhor dele para a sua vida. Mas é necessário entrega. É necessário, quando Jesus ele realiza algo por nós, que haja uma resposta de gratidão. Você consegue imaginar
Como que fica o coração dessa viúva de Naim, depois que Jesus chega e ressuscita o seu filho? Porque aquele cortejo não era um cortejo somente de vão enterrar o meu filho. Era um cortejo que inverte a ordem natural da vida. Ela já tinha perdido o seu marido, mas ela diz: agora eu não perco mais ninguém da minha família. Agora eu vou e o meu filho vai ficar aí. Só que inverte o processo. Aquela mulher que já estava caminhando com dificuldade, com saudade e a dor de perder o marido, agora tinha perdido o filho. E Jesus muda a história. Que sentimento haverá no coração dessa mulher? Gratidão. Os meus dias agora eu vou viver para servir ao Senhor. E esse é o sentimento que precisa invadir também os nossos corações. Quando percebemos, quando Jesus entrou na minha vida, acabou o momento de perda, acabou o momento de dor, acabou o sofrimento, que não é aplacado com a esperança da eternidade. Se eu disser a você que não tem mais dor e sofrimento, você vai dizer: não é verdade, pastor. E realmente não é verdade, porque ainda tem dor, ainda tem sofrimento, mas o projeto todo o combo da salvação inclui uma vida eterna sem dor, sem sofrimento, sem angústia, onde nós viveremos uma eternidade com o Senhor. A nossa esperança não se limita aqui e agora. A nossa esperança, ela é fortalecida pelo que viveremos na eternidade. E por isso que a gente responde com gratidão, que o Senhor mudou a nossa história. Que nós olhamos para o Salmo 37, se você puder, abra comigo lá, Salmo 37. Salmo 37, versículo 5. Texto conhecido de todos nós, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Está dizendo, não precisa ter medo. Não precisa temer, não precisa deixar a ansiedade tomar conta, a angústia tomar conta da sua alma, do seu coração, da sua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Só que é necessário ler também o versículo 4 e tomar ele como verdade para a sua vida. O versículo 4 diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Quão difícil hoje, querido, em tempo de ansiedade, em tempo de querer colher antes de semear, como é difícil se agradar no Senhor. Porque o Senhor, ele é justo. O Senhor, ele não quebra etapas e processos. A colheita nunca virá antes da semeadura. E não é qualquer semente. Não é uma semente que você encontra no mundo, não é uma semente que você encontra em outros lugares, mas as sementes que o Senhor lhe dará sairá desse púlpito, dessa igreja onde o Senhor te planta, nessa igreja que o Senhor te chama a servir. Daqui o Senhor vai distribuir sementes, sementes que serão colocadas numa terra fértil, e que no tempo que o Senhor determinar, nós iremos colher. Lembra que no início eu disse, Jesus, ele não chega atrasado. Ele calculou o tempo que ele tinha que sair de Cafarnaum para chegar exatamente na hora do cortejo.
Se você lembra a mensagem que eu preguei no Natal, eu falei também sobre a saída de José e Maria de Nazaré para chegar em Judá. Era uma caminhada de 3 dias. O anjo aparece para Maria e diz: está na hora de ir para Judá, Maria. Maria caminha 3 dias, com 9 meses de gestação. Quando ela coloca o pé em Judá, chegou a hora de Jesus nascer. Ele chega na hora certa. Nada acontece de forma aleatória. O que você está vivendo na sua vida hoje, você diz: pastor, eu estou vivendo um momento de desconforto, de luta, de dificuldade e de problema. Entenda, não é porque Deus se descuidou no alto do céu, é porque tem um propósito. E isso tem hora marcada, tempo, hora, minuto para acabar. O Senhor só quer que você responda com fidelidade. Na luta, na dificuldade, no problema, responda com fidelidade. Não é hora de roer a corda quando a crise chega. Na hora que a crise chega, é a hora que a gente diz: Senhor, eu continuo crendo que o Senhor está sentado no trono, que nada foge ao seu controle, e que no momento certo o Senhor se levanta e vai me dar a resposta. Ele chega na hora certa, e Ele já chega na hora certa, com a forma certa de agir. Quando a gente olha para o texto, a primeira coisa que Jesus faz não é ressuscitar o filho da viúva. A primeira coisa que Jesus faz é acolher a viúva e dizer: não chores. Como não chorar? Não é assim que a gente faz em alguns momentos da nossa vida? E a gente recebe uma palavra de um irmão e diz: continue crendo, continue confiando. O Senhor é um Deus que não chega atrasado, o Senhor é um Deus que chega na hora certa. Continue crendo, pare de chorar, para de murmurar, para de reclamar. Só que você não está vendo nada. Foi isso que Jesus fez primeiro com a mulher. Jesus primeiro diz: não chora. Jesus está dizendo: eu cheguei. Se eu cheguei, chegou também a solução do seu problema. Se eu estou aqui, primeiro se agrada com a minha presença, depois com o que eu vou fazer. E quão difícil é isso, a gente se agradar primeiro com a presença do Senhor, para depois se agradar do que Ele faz. Quantos perdem a bênção, porque ainda não se agradam só da presença do Todo-Poderoso. Quantas vezes você já se beneficiou da bênção que é atravessar o átrio, entrar no Santo dos Santos e adorar o Todo-Poderoso? Quantas vezes? Quantas vezes você atravessou o Santo dos Santos e adorou ao Senhor? Hebreus capítulo 10, versículo 24, vai quase que de forma imperativa nos dizer isso. Entra com intrepidez no Santo dos Santos e adora ao Senhor. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes você ficou em casa sozinho e você disse: é hoje, vou desligar a televisão, vou desligar tudo, internet, e vou ficar eu e o Senhor aqui. De você colocar o louvor que você mais gosta, aquele louvor que você diz: meu Deus, quando eu escuto esse louvor, parece que o céu desce, e ficar só você e o Senhor. Eu não gosto de contar experiências pessoais em mensagem, mas hoje eu vou contar uma, que esses momentos são o que eu mais gosto na minha vida. Não tem ninguém em casa, eu estou sozinho. Ah, Senhor, é agora. E colocar o louvor, e a presença de Deus invadir a casa, e a glória de Deus tomar conta, e começar a chorar, e começar a se relacionar com o Senhor. Se você nunca fez, o Senhor está te esperando essa semana.
Se você já fez e há muito tempo não faz, o Senhor diz: eu estou te esperando de novo. Eram muito bons aqueles momentos de intimidade. É nesse momento que Deus nos renova. É nesse momento que nós começamos a nos agradar com a presença dEle e não com aquilo que Ele pode dar. Jesus primeiro chega, acolhe aquela viúva e diz: não chores, eu ainda não fiz nada, mas eu cheguei, eu estou aqui. Às vezes a gente não valoriza a presença. Às vezes a presença é muito pouco. A gente quer o agir. A gente quer o extraordinário. A gente não leva em conta que Ele já disse: estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso quer dizer que Deus não nos abandona. Ele está aqui conosco agora. Daqui a alguns minutos nós iremos encerrar o culto, acabar o culto. Você vai para sua casa, mas Ele vai contigo. Você vai levando essa presença, você vai levando essa paz, você vai levando essa unção. Esse Jesus que pode tocar nos caixões e trazer vida. Sabe, querido, lá na sua rua tem caixões abertos. Aonde você trabalha tem caixões abertos. Jesus tem chegado junto com você nesses lugares e gerado vida. Porque é para isso que Ele nos traz até aqui. Ele nos traz aqui para nos inspirar e nos levar a levar vida para esses lugares. O Senhor quer chegar conosco nas portas que Ele tem aberto para nós. O lugar onde você trabalha, foi o Senhor que abriu essa porta e disse: filho, filha, seja sal e seja luz. Talvez você diga: mas pastor, eu trabalho nesse lugar já há 20 anos e tenho só 5 de convertido. Mas o Senhor já sabia o dia da sua conversão, o dia da sua entrega e como haveria uma mudança de testemunho. Como seria diferente os 15 anos para trás dos 5 que você está vivendo com Cristo. Os 5 com Cristo têm anunciado a glória de Deus. As pessoas olham para a sua vida e diz: 15 anos foi de uma pessoa difícil. 15 anos de uma pessoa ruim de trabalhar, de uma pessoa que não era amiga. Mas esses 5 anos para cá, fulano mudou. E o Senhor nos chama a isso, a trazer vida, a acolher quem está passando por dor e sofrimento e trazer vida. Nós não fomos chamados somente para estar na caravana de Jesus, esperando os milagres e a pregação da palavra. Essa caravana de Jesus se encontra com caravanas de cortejo. E quando nós nos encontramos com caravanas de cortejo, nós precisamos acolher e trazer vida. O Senhor nos chama a isso. O Senhor nos convoca a isso nessa noite. Face to face with the young woman.